Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje estou trazendo mais uma videoaula de um assunto bem longo, que é sobre geometria analítica. Bom, a geometria analítica ela aborda vários assuntos para que vocês possam entender. Bom, e o primeiro assunto que eu vou ensiná-los é a distância entre dois pontos, que eu dividi em duas partes, parte 1 e parte 2. Nessa primeira parte eu vou mostrar uma introdução sobre a distância entre dois pontos em uma reta e no plano cartesiano. Na segunda parte eu vou explicar sobre a fórmula que se utiliza para calcular a distância entre esses pontos. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai uma definição mais exata. Bom, quando eu tenho uma reta ela é infinita, ou seja, ambos os lados da reta ela é infinita, não tem fim. Mas quando eu traço dois pontos na reta, eu traço um limite ambos os lados. Traçando um limite ambos esses lados, eu torno esta reta finita, ou seja, eu torno um limite nesta reta. Traçando este limite, eu possuo uma distância entre os pontos que eu tracei. Então, eu vou chamar isto de distância entre dois pontos em uma reta. Bom, para que vocês possam entender melhor, aqui vai um exemplo. Bom, aqui eu tenho uma reta. Como eu havia falado, uma reta é um segmento infinito ambos os lados. Só que, porém, quando eu coloco dois pontos nesta reta, aqui no caso eu coloquei dois pontos, o ponto A e o ponto B. O ponto A no lado esquerdo e o ponto B no lado direito. Traçando esses dois pontos, eu estabeleço um limite nesta reta, ou seja, ela não é mais infinita, ela é finita, ou seja, ela possui um limite. Possuindo este limite, eu possuo uma determinada distância do ponto A até o ponto B nesta reta. Então eu posso dizer que eu tenho uma distância entre A e B, eu posso representar assim, ou eu posso representar que D significa distância entre A, B, ou por A e B da mesma forma. Eu posso representar dessas três maneiras. Bom, para que vocês possam entender sobre a distância entre dois pontos, aqui no caso de A até B, eu vou explicar isso de uma outra forma. Eu vou explicar em um plano cartesiano que será mais fácil de vocês entenderem. Bom, aqui eu tenho dois planos cartesianos que eu vou utilizar como exemplo. Bom, este primeiro, vocês devem lembrar que o plano cartesiano é quando eu tenho o cruzamento do eixo do x com o eixo do y. Bom, agora eu vou mostrar como devo calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bom, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B em suas coordenadas. Bom, o eixo do y é chamado de ordenada. O eixo do x é chamado de abscissa. Bom, então aqui no caso eu só vou ter coordenadas na abscissa do x e não na abscissa do y. Ok, mas eu terei uma coordenada na ordenada do y. Então, sabendo disso, agora vamos calcular a distância de A até B. Para fazer isso, eu vou ter da seguinte forma. A distância de A e B é igual à distância de B menos a distância de A. Porque aqui eu vou utilizar B menos A. Porque eu não posso fazer A menos B. Porque se eu fizesse isso, daria um valor negativo. E não existe distância negativa. Então eu vou fazer B menos A. Então será 4 menos com menos 1. Menos com menos dá mais. 4 mais 1 é 5. Pronto, eu achei a distância de A até B. Bom, e eu vou representar essa distância com a letra U. A letra U significa unidade de medida. Ou seja, ela não possui um padrão de medida. Então eu represento por unidade de medida. Então eu posso dizer que a distância de A até B neste plano cartesiano é 5 unidades de medida. Aqui a distância está horizontal. Agora, neste plano cartesiano, ela está na vertical. Estando na vertical, eu vou utilizar uma outra forma para eu calcular a distância do ponto A até o ponto B. Onde aqui eu vou utilizar tanto a ordenada do y como a abscissa do x. Bom, para calcular isso, eu vou fazer da seguinte forma, que é
a distância de A e B é igual à distância de A menos a distância de B. Por que a distância de A menos a distância de B? Porque se eu fizesse a distância de B menos a distância de A, eu teria um valor negativo. E como eu havia falado, não existe distância negativa. Então eu vou fazer a distância de A menos a distância de B, que será 4 menos com menos 2. O menos com o menos dá mais. 4 mais 2 é 6. Pronto, eu achei a distância. Então eu posso dizer que a distância do ponto A até o ponto B neste plano cartesiano é igual a 6 unidades de medida. Bom, aqui vocês podem ter entendido que nesses dois planos cartesianos eu uso a distância do ponto A até o ponto B na horizontal e na vertical, que é mais fácil de calcular. Só que agora eu vou mostrar um exemplo onde eu não utilizo na vertical e nem na horizontal. Aqui neste caso eu vou utilizar de outra forma. Aqui eu tenho um plano cartesiano. Aqui eu tenho traçados o ponto A e o ponto B. Só que aqui eles não estão nem na vertical e nem na horizontal. O ponto A e o ponto B, eles estão na diagonal. Então, como é que eu vou calcular a distância do ponto A até o ponto B, sendo que eles estão traçados na diagonal neste plano cartesiano? Bom, aqui vamos usar uma relação que podemos estabelecer. Bom, aqui eu tracei um outro ponto, o ponto P. Traçando o ponto P junto ao ponto A e ao ponto B, eu posso observar que, se eu traçar esta reta vermelha do ponto A até o ponto B, eu vou formar um triângulo retângulo de A até B até P. Formando este triângulo retângulo, eu posso observar que esta linha vermelha, que é a distância de A até B, é a hipotenusa. Então, sendo ela hipotenusa, eu posso utilizar uma fórmula para calcular a hipotenusa, que é a distância de A até B. E vocês lembram que, para eu calcular a distância da hipotenusa neste sentido, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, onde o Teorema de Pitágoras serve para eu calcular a hipotenusa ou os lados do triângulo retângulo. E vocês lembram que a fórmula do Teorema de Pitágoras é: a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto oposto ao quadrado mais ao cateto adjacente ao quadrado. Sabendo disso, agora vamos substituir os valores. A hipotenusa, aqui no caso, é a distância de A até B. Então aqui a hipotenusa será A e B elevado ao quadrado. É igual, o cateto oposto pode ser a distância de B e P ou a distância de A e P. Bom, aqui no caso eu vou colocar a distância de B e P. Então será BP elevado ao quadrado, mais o cateto adjacente elevado ao quadrado. O que sobrou foi AP. Então eu vou colocar AP elevado ao quadrado. Bom, agora que substituímos a distância entre os dois pontos existentes para cada valor, agora vamos substituir os valores do plano cartesiano na fórmula. Bom, A e B elevado ao quadrado é o que eu quero descobrir, então eu vou deixá-lo aqui. É igual, a distância entre B e P será B menos o P, que será 5 menos 2, elevado ao quadrado, mais a distância entre A e P. A distância entre A e P será A, ou seja, será entre P menos A. Então, será 5 menos 1, elevado ao quadrado. Pronto. Substituindo os valores, agora vamos resolver a subtração entre as duas distâncias entre B e P e AP. Bom, 5 menos 2 é 3. Será 3 elevado ao quadrado. Mais 5 menos 1 é 4. Então será 4 elevado ao quadrado. Bom, fazendo isso, agora eu vou elevá-los ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. Pronto. Agora vamos somar. 9 mais 16 é 25. Pronto. Achei o valor da direita. Bom, então eu posso dizer que a distância do ponto B até o ponto A elevado ao quadrado é igual a 25. Bom, vocês lembram que, para eu resolver isso, a potenciação ela possui uma fórmula contrária a ela, que é a radiciação. Então eu posso dizer que a distância entre A e B é igual a raiz de 25. E qual é a raiz de 25? É 5. Então, eu posso dizer que a distância do ponto A até o ponto B
é igual a 5 unidades de medida. Fazendo isso, eu achei a distância do ponto A até o ponto B. Bom, galera, aqui nesta aula vocês podem ter entendido que a distância entre dois pontos varia de acordo na posição em que os pontos estão, pois se os pontos estiverem na horizontal ou na vertical, estará mais fácil de calcular a distância entre eles. Mas quando eu tenho dois pontos ou mais pontos na diagonal, independente da distância entre eles ou da posição deles, aí eu terei que utilizar uma outra fórmula para calcular a distância entre estes pontos, onde não será só o teorema de Pitágoras. E para isso, vocês verão na parte 2, que é a segunda aula sobre a distância entre dois pontos, onde eu vou explicar sobre a fórmula que se utiliza para eu calcular a distância entre dois pontos em um plano cartesiano, que no caso aqui eu vou utilizar muito na diagonal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.